Por isso, meus preciosos ouvintes, saiba você que esta mensagem que você está ouvindo é uma mensagem de restauração. Deus, ele tem prometido que nesta era, ele trazia um profeta para tirar os seus filhos da confusão denominacional e trazer para a palavra. A Bíblia é clara quando nos afirma em Amós 3,7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Muito embora há pessoas que não acreditam, ele diz: não, o profeta foi só lá no passado, foi só até Jesus. Não, meus ouvintes, a Bíblia nos mostra claramente que ele envia profeta, ele sempre envia, porque ele é o mesmo, ontem, hoje e para todos sempre. Hebreus 13:8. Ele nunca muda, ele é imutável, ele sempre trabalhou através de profeta. Não é nesta era em que nós estamos vivendo que a coisa seria diferente. Deus, ele vela pela sua palavra. Disse o profeta Jeremias no capítulo 1, verso 12: eu velo pela minha palavra para as cumprir. Deus tem prometido nesta era que ele enviaria uma mensagem de restauração para tirar o seu povo da confusão denominacional e trazer para a palavra revelada, a palavra original. Meus ouvintes preciosos, isso deveria nos causar neste momento um temor e ao mesmo tempo uma preocupação de sabermos aonde nós estamos, em que momento nós estamos vivendo, em que hora nós estamos vivendo. Quando você quer saber da hora, você olha no seu relógio. Se você quer saber o dia, o mês, o ano, você olha no calendário. Mas se você quer saber que momento nós estamos vivendo em relação à segunda vinda de Cristo, você olha na palavra de Deus. Ela é a palavra infalível, ela não pode falhar. Deus tem prometido que ele vai trazer nesta era em que nós estamos vivendo o arrebatamento. A noiva será tirada desta era. Mas antes que isso aconteça, meus ouvintes, nós estamos vendo Deus trabalhando, tirando seus filhos da confusão denominacional para se congregar na palavra de Deus. Eu gostaria que nós lêssemos a escritura no livro de Isaías, no capítulo 24 e versículo 1 em diante. Está escrito: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Veja, e de todos se esvaziará a terra, e de toda será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. O verso 4 diz assim: a terra pranteia e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. E por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Oh, meus ouvintes preciosos, veja o quanto é precioso ouvir a palavra de um profeta, o assim diz o Senhor. Aqui nós encontramos o profeta Isaías há 712 anos antes da vinda do Senhor, falando a respeito do que vai acontecer com esta terra. Oh, meus ouvintes preciosos, isso é uma realidade. O profeta é um vidente, um profeta, ele vê o passado, ele vê o presente e ele vê o futuro, porque ele é um vidente de Deus. Deus mostra isso para ele, e Deus estava mostrando para o profeta Isaías o que vai acontecer com esta terra. E nós estamos vendo o cumprimento dessa escritura nos dias em que nós estamos vivendo. A terra está sendo desolada. Oh, meus preciosos ouvintes, a terra está passando por um momento, pelas suas dores de parto, e estamos tomando conhecimento diariamente de grandes vulcões que têm entrado em erupção, a exemplo do vulcão no Chile e também na Indonésia, na Guatemala, nos Estados Unidos, no Alasca. Nós tomamos conhecimento recentemente do grande vulcão Etna na Itália, que no dia 21 de maio de
o de 2016 entrou também em erupção. Tudo isso é um cumprimento da Escritura. Esses vulcões, eles produzem, eles saem do fundo da terra e eles estão em erupção em pontos estratégicos da terra. Tudo isso é para se cumprir o que disse o profeta Isaías. Essa terra vai ser queimada. Quando você lê Malaquias capítulo 4, é a mesma coisa do que disse o profeta Isaías aqui no livro de Isaías capítulo 24. Ele diz: eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos que cometem impiedade serão como palha, porque o dia que virá, abras a luzar, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará nem raiz e nem ramo. Mas eis aí a promessa: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ó, meus ouvintes preciosos, nós estamos vivendo um momento de graça. Não temos nenhuma dúvida de que essas coisas irão acontecer, estão acontecendo bem diante de nossos olhos, mas o nosso Deus Todo-Poderoso está nos dando uma grande oportunidade. O homem está tendo a sua oportunidade de acertar-se com Deus antes que essas coisas aconteçam, antes que este mundo entre em um caos total. Nós estamos vendo, tomando conhecimento através de notícias pelo Brasil, pelo mundo, das coisas que estão acontecendo. Nós tivemos agora ali na França um certo homem que, tomando um caminhão, atropelou 84 pessoas, matando e deixando muitas pessoas feridas. Tudo isso são cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos vendo essas coisas acontecer. Não devemos ser ignorantes e podemos nesta hora aproveitar esta oportunidade, esta promessa que Deus está nos dando, uma promessa de vida eterna, uma promessa de morar em uma cidade celestial, pois a Bíblia nos registra em Apocalipse capítulo 21, João disse que ele viu novos céus e nova terra, porque essa terra passará com grande estrondo. Disse Pedro no seu capítulo 3 da carta de 2 Pedro, ele diz que os céus passarão com grande estrondo, a terra vai ser deteriorada, ela vai ser queimada, porque aqui vai morar os santos, os verdadeiros filhos de Deus, para cumprir-se o que está escrito em Mateus no capítulo 4 ou capítulo 5, que diz: bem-aventurados os santos, os mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, que palavra maravilhosa! Isso não é a palavra de um homem. A palavra de um homem falha. Eu posso dizer uma coisa e não dar conta de cumprir. Você pode dizer uma coisa e não dar conta de cumprir. Mas quando Deus fala, isso cumpre, porque Ele é Deus. A palavra de Deus não pode falhar. Diz a Escritura: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Esta é uma promessa que Deus tem nos dado, para que nós possamos nesta hora tomar posse desta promessa, crer que essas coisas são verdadeiras, procurarmos acertar com Deus a nossa vida. Ó, meu ouvinte, você que está ao alcance da minha voz nesta hora, nesta grande metrópole de Belém, aonde você estiver, não importa o que você está passando, lembre-se que as promessas de Deus não podem falhar. Ele está atento à sua oração. Quando você ouve a sua voz, quando você clama por Ele, Ele ouve a sua oração. Não importa o que você está passando, corra o mais rápido possível para dentro deste abrigo. Oh, este abrigo é a rocha eterna, é Jesus Cristo. Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa âncora, ouvinte precioso. Oh, isso deveria tocar em nossos corações nesta hora. Oh, muitas pessoas estão segurando nas riquezas deste mundo, que são passageiras, que são perecíveis. Nós devemos buscar as riquezas dos céus, a palavra de Deus, que ela nos dá uma grande segurança de onde nós iremos passar a eternidade. Esta é a pergunta que eu faço para você, para encerrar as minhas poucas palavras. Onde você irá passar a sua eternidade? Deus está nos dando uma oportunidade. Ele está mostrando o que vai acontecer. Esta era, que é a última era que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia. As demais eras já passaram. Passou-se a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E estamos vivendo bem no final da sétima era. E nesta era
e é a era de Laodiceia, que quer dizer direito dos povos. Estamos vivendo e presenciando esta tecnologia que está avançada cada vez mais. Estamos presenciando tantas coisas que o homem está fazendo, mas também estamos presenciando aquilo que Deus está fazendo. Deus está dando oportunidade ao pecador, Deus está dando a oportunidade ao homem que se manchou no pecado para lavar-se a sua vida no seu sangue derramado na cruz. Este é o grande sinal de Deus para esta era em que nós estamos vivendo. Os homens estão buscando grandes sinais, eles procuram fazer coisas, eles procuram impressionar os homens, a humanidade, com sinais que eles estão proporcionando, mas tudo isso falha, a exemplo do grande Titanic que o homem construiu para dar um sinal ao mundo de que ele poderia fazer uma grande embarcação. Mas eles confiaram naquilo, eles levaram as pessoas a confiarem naquele grande barco, mas aquele barco que foi construído, ele não tinha o assíntio do Senhor como a arca de Noé, e por isso os homens confiaram naquela grande realização. Mas você sabe do que aconteceu? Eles disseram: este barco nem Deus pode afundar. Mas na sua primeira viagem ele afundou, ele foi para o fundo do mar e as pessoas morreram, eles pereceram. Oh, meus ouvintes preciosos, não devemos acreditar nas coisas que o homem realiza, porque tudo isso é passageiro, mas vamos acreditar naquilo que Deus faz, naquilo que Deus realiza, porque isso é eterno. Deus não pode falhar. Se há uma coisa que Deus não pode fazer, é falhar. Por isso nós temos que crer na palavra de Deus. Oh, meus ouvintes preciosos, creia nesta mensagem, continue ouvindo este programa, não deixe isto passar. Oh, meus ouvintes, chegará uma hora quando nós estaremos ou desejaremos ouvir e não haverá mais oportunidade, mas hoje é o momento de graça. A porta da graça está aberta, está esperando por você, assim como a porta da graça ali da arca estava aberta, esperando para que as pessoas pudessem se decidirem, pudessem se arrependerem e crerem na mensagem de Noé. Mas o que nós vimos ali foi algo diferente. O povo não creram, o povo zombaram da mensagem. Mas em contrapartida, nós podemos ver através da Escritura que os animais entraram de casal em casal para se salvarem daquele grande dilúvio, enquanto o homem, a obra-prima de Deus, se perdeu porque não deu atenção ao aviso de Deus. Isso me faz lembrar, só para encerrar, daquilo que aconteceu ali na Indonésia. Muitos de vocês são conscientes do que aconteceu ali, naquelas praias que, segundo eles, eram as praias mais belas do mundo. Enquanto as pessoas tomavam banho, enquanto as pessoas se divertiam, ali de repente veio um grande tsunami com ondas de mais de 7 metros de altura, a quase 800 km por hora, e varreu toda aquela região, e as pessoas pereceram. Mais de 200 mil pessoas pereceram, perderam as suas vidas, enquanto os animais que habitavam aquela região, nenhum pereceu. A ciência hoje está tentando descobrir se o animal usa o sexto sentido, mas não é isso não, meus ouvintes. Eu quero dizer a você que o mesmo Deus que avisou aqueles animais ali no dia de Noé, no dia do dilúvio, foi o mesmo Deus que avisou aqueles animais para que saíssem antecipadamente, para que eles não perecessem. Enquanto isso, os homens pereceram. Isso se cumpre o que diz o profeta Isaías no capítulo 1, verso 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o homem não tem conhecimento do seu Criador. Oh, preciosos ouvintes, você tem o maior tesouro em suas mãos, que é a Bíblia Sagrada. O maior tesouro que você tem não é uma Land Rover, não é uma Mercedes-Benz, não é um carro importado, porque tudo isso vai perecer, tudo isso vai ser destruído. Mas o maior tesouro que você tem é a palavra de Deus. Que você possa dar crédito nesta mensagem, nesta hora, e que você possa tomar neste momento uma decisão e crer e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Amém. Por isso, meus preciosos ouvintes, saibam